Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de história. Eu espero que você tenha organizado o seu estojo, o seu material, feito a higienização das suas mãos, colocado uma garrafinha com água aí para a gente trabalhar, combinado? Então hoje na nossa aula de história nós vamos iniciar a nossa atividade. Eu quero relembrar um pouquinho a última atividade de casa que a tia Adriana passou, que foi para vocês fazerem uma pesquisa contando a história de um migrante. Eu espero que você tenha feito da melhor forma no seu caderno. Quando nós voltarmos para a sala de aula, a tia Adriana vai olhar todo esse material. Combinado, pessoal? Confio em vocês. E na nossa aula de hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar hoje com uma revisão. Por quê? Na próxima segunda-feira é a nossa aula, é a nossa avaliação de história. E como a tia Adriana falou ontem no vídeo de matemática, vocês lembram que todas as vezes, no dia anterior da prova, nós vamos fazer no dia anterior uma revisão para a prova do dia seguinte, combinado? Então, como a nossa próxima aula, a nossa próxima avaliação é segunda-feira de história, hoje, sexta-feira, nós vamos ter esse vídeo aula de revisão de história, combinado? Então, vamos lá. Tudo é conteúdo que nós já trabalhamos, nós vamos estar aqui só relembrando. Coloca a sua cabecinha para funcionar e vamos aí junto com a tia relembrar o conteúdo. Vamos lá. Município é a menor divisão política brasileira com governo próprio. Há municípios populosos e outros com poucos habitantes. Então nós falamos sobre os municípios, né? E aprendemos que município é a menor divisão política brasileira, com governo próprio. Cada município tem um governo próprio, ok? Há municípios que são muito populosos e há municípios com poucos habitantes. Então, diferencia aí os municípios, combinado? O que é interessante você não esquecer? Que o município é a menor divisão política brasileira com governo próprio. Cada município tem o seu governo próprio, combinado? E que há municípios com muitos habitantes e há municípios pequenos, com poucos habitantes. Combinado? Vamos lá. Os municípios são formados pela área urbana, cidade, e também pela área rural, o campo. Então, no município, há áreas que são urbanas, que são a cidade onde nós moramos, né? Isso como nós moramos. E há também, no município, uma área rural. Não é mesmo? Que nós já aprendemos quais são as características da área rural. Vocês lembram? Qual é a diferença entre a área urbana e a área rural? Nós ainda vamos falar aqui. Próximo. Os moradores do campo procuram a cidade para estudar, fazer consultas médicas, comprar roupas, calçados, ir ao teatro e se divertir. Lembra, pessoal, que quando nós falamos do campo, nós falamos que o campo tem uma característica diferente? Quase não tem escolas, quase não tem hospitais, muitos nem têm. Alguns ainda têm aquelas escolas rurais, mas tem uns que não têm. Então o pessoal que mora lá no campo, o que eles pensam? Eu vou para a cidade fazer o quê? Em busca de novas coisas para fazer, né? Ou para estudar, ou para trabalhar, ou para se divertir, ou para fazer compras, não é mesmo? Existem vários motivos que o pessoal sai do campo para ir para a cidade. Tá certo? Em busca de algo, não é mesmo? Muitas vezes de médicos para se consultar, para comprar roupa, calçados, ir ao teatro, se divertir ou apenas mesmo para ter uma vida diferente da do campo. Os moradores da cidade, por sua vez, também têm procurado cada vez mais o campo para fazer turismo, o chamado turismo rural. Passear, andar a cavalo, conhecer rios, cachoeiras e pescar. Quem é aí que não já fez isso, né, gente? Procura aí uma zona rural no final de semana, num feriado prolongado, para se divertir um pouco no campo. Por quê? Procurar algo que na cidade não tem, que é uma tranquilidade, andar a cavalo, ver cachoeiras, passear, fazer trilhas. Isso se encontra muito no campo. E cada vez mais as pessoas andam procurando o campo, o turismo rural, para dar uma parada mesmo, né? Para fazer uma atividade diferente. Então, olha aqui, ó, tem uma foto do turismo rural aí. Os meios de transportes aproximam o campo e a cidade. Caminhões, ônibus, carro levam as pessoas pelos caminhos que ligam o campo e a cidade.
Então nós sabemos que para fazer essa ligação entre o campo e a cidade precisa dos meios de transportes, diferentes meios de transportes, mas existem, como os caminhões, os ônibus, os carros, né? Para fazer essa ligação entre o campo e a cidade, levar as pessoas que estão no campo para estudar, para ir ao médico, para ir ao mercado, para fazer coisas diferentes na cidade, e também as pessoas que estão na cidade irem lá para o turismo rural, ficarem um pouco mais perto da natureza, precisa desse meio de transporte. Combinado? Muito bem. Outra coisa, cada município apresenta direitos e deveres. Cada cidadão deve exigir que seus direitos sejam cumpridos e cumprir com seus deveres. Nós falamos em sala de aula também que todo cidadão tem o quê? Seus direitos e seus deveres. Ele tanto tem que cumprir os direitos, como ele tem que exigir os seus direitos, mas ele também tem que cumprir os seus deveres, não é mesmo? Lembra que a tia Adriana falou sobre os deveres do estudante, o que nós devemos fazer, mas quais são os direitos que os estudantes também têm? Então, vocês precisam lembrar disso. O que é dever e o que é direito. Todo cidadão tem os seus direitos, mas também tem os seus deveres a cumprir. Combinado? Próximo. Direitos e deveres do cidadão. Então, como a tia Adriana falou, como todos nós temos direitos e temos deveres, vamos voltar um pouquinho sobre esses deveres. Além de poder cobrar do Estado o cumprimento dos direitos, é preciso ser um cidadão que cumpre com seus deveres. São os principais deveres do cidadão brasileiro. Prestem atenção, os principais deveres, existem vários, mas esses são os principais. Participar das eleições, escolhendo e votando nos seus candidatos. Então, quando você chega a uma determinada idade, você vai votar. Com 16 anos, você pode decidir se quer votar ou não. Mas quando você completa 18 anos, é um dever, você não tem escolha, você precisa votar. Está atento ao cumprimento das leis do país. Ah, eu hoje quero fazer diferente. Está lá na lei, na Constituição, tem uma lei, mas eu não quero. Não, você não tem essa escolha. Se é uma lei, você como cidadão é um dever cumprir. Pagar os impostos devidos também é outra coisa. Os impostos precisam ser pagos. O seu pai, a sua mãe, sua família precisa pagar os impostos. O imposto do carro, o imposto da onde mora. Não é uma escolha, eu vou pagar ou não. Tem que pagar, não é mesmo? Então, é um dever. Lembrando que o dever, gente, ele não é uma escolha, eu faço se eu quiser. Não, você tem que cumprir. Participar da escolha participar da escolha das políticas públicas também é um dever. Respeitar os direitos dos outros cidadãos. Então, o que acontece? Eu não escolho se eu vou respeitar o outro ou não. Eu tenho que respeitar. É o meu dever. Proteger o patrimônio público também é um dever, tá bom? Proteger o meio ambiente também é um dever. Cada vez mais, as leis para proteger o meio ambiente estão ficando mais pesadas. Então, não é uma escolha proteger o meio ambiente. Ele tem que ser protegido, não jogar o lixo no rio, cuidar da água, né? Tudo isso é o quê? Proteger o meio ambiente. Então, são deveres. E os direitos, pessoais? Quais são os direitos sociais? Existem os direitos de estudante, né? O direito de filho, e esses aqui são os direitos sociais. Os direitos sociais são os direitos que garantem e protegem a qualidade de vida e dignidade do cidadão. Estão previstos no artigo 6º da Constituição Federal. Lembra que a tia Adriana falou da Constituição Federal? Que lá estão todas as leis, né? As leis que regem o nosso país, que é muito importante. Nós não podemos deixar de observar quais são as leis que estão lá. Então, olha só, quais são os nossos direitos? Direito à educação, né? Todo mundo tem direito à educação. Direito à saúde, direito à alimentação, direito ao trabalho, à moradia, ao transporte, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à infância e à maternidade e assistência aos desamparados. Então, isso aqui, gente, são direitos. Tia Adriana, poxa, mas tem gente passando fome, tem gente que não tem educação.
porque esses direitos não estão sendo garantidos a eles, mas é um direito que está lá na Constituição. Não está certo uma criança na rua que não está na escola, que não está estudando. Acontece? Acontece. Mas lá na nossa Constituição diz, lá no artigo 6º, que todos esses direitos aqui precisavam acontecer. Mas infelizmente nem todos os casos acontecem, tá bom? Então, pessoal, agora a tia Adriana fez uma sumarização para você copiar no seu caderno. Copie organizadamente cada item, pulando de um item para outro, pula 2 linhas, porque isso é um registro para você estudar. Então o que você vai fazer? Faz o cabeçalho, pula a linha, coloca o tema, revisão de conteúdo. Escreve sumarização. Por que sumarização? Porque nós estamos fazendo em tópicos, tá certo? Então vamos lá. Essa sumarização aqui é tudo que nós já falamos nos slides anteriores. Como município é a menor divisão política brasileira com governo próprio. Há municípios populosos e outros com poucos habitantes. Ok? Copiou? Pula 2 linhas. Os municípios são formados pela área urbana e a área rural. O que é a área urbana? É a cidade, onde nós moramos. E a área rural é o campo. Os moradores do campo procuram a cidade para estudar, fazer consultas médicas, comprar roupas e calçados, ir ao teatro e se divertir, e outras coisas mais. Combinado? Próximo. Os moradores da cidade, por sua vez, também têm procurado cada vez mais o campo para fazer turismos, o chamado turismo rural. Passear, andar a cavalo, conhecer os rios, cachoeiras, pescar. Isso nós temos feito, né, gente? Por conta da movimentação da cidade, o corre-corre, as pessoas andam buscando nos feriados prolongados, dá uma descansada aí no turismo rural. Então, pessoal, o próximo tópico é meios de transporte aproximam o campo e a cidade. Caminhões, ônibus, carros levam as pessoas pelo campo que ligam o campo e a cidade, e vice-versa, a cidade e o campo. Cada município apresenta direitos e deveres, e cada cidadão deve exigir que seus direitos sejam cumpridos e cumprir com seus deveres. Então, pessoal, essa aqui foi a nossa sumarização, né? Copie de forma organizada, cuidado com a letra maiúscula, com a pontuação no final de cada frase. Não esqueçam de fazer isso, por favor. Observe o traçado de cada letra. Teve dúvidas? Pergunte para a mamãe, para o papai, como é o traçado da letra. Ou então você mesmo pode pesquisar no Google qual é o traçado da letra. Combinado? E aí, pessoal, a tarefa de casa de hoje é o quê? Estudar para a ficha avaliativa de História, que será dia 27/4, que eu tenho certeza que vocês irão adorar de fazer na plataforma. Combinado? Fiquem com Deus e não esqueçam de estudar. Beijinho no coração.